primeira coisa que nós vamos saber, se você puder ir compartilhar com quem tem interesse de aprender as coisas da Bíblia, a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte: Jesus Cristo definitivamente não nasceu no inverno. Vamos lá. O que é inverno? São 4 estações no ano, e o inverno é a estação mais fria. E no hemisfério norte, o inverno é frio de verdade. Como nós somos do hemisfério sul, a gente não sente, né? O inverno nosso é 15 graus, 16 graus, né? Quando faz 12 graus, 10 graus, a gente está reclamando, dói até os ossos. Mas lá no hemisfério norte, o frio é de verdade. Eu estou falando de abaixo de 0 é normal. Você vai trabalhar com 5 graus, com 2 graus. Lá em Israel, por exemplo, em Jerusalém, eu já peguei menos 2 graus, tá certo? No inverno, que o inverno ali é dezembro, janeiro, enfim. Então, no hemisfério norte, o verão ocorre entre junho e agosto, o outono, setembro, outubro, por ali, e o inverno começa, por exemplo, o inverno esse ano. Esse ano o inverno começa dia 22 de dezembro. Então, no dia 22 de dezembro, num domingo, esse ano começa o inverno, e termina no dia 20 de março de 2020, que vai acontecer numa sexta-feira. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Jesus não nasceu no inverno. Pastor, mas por quê? Por conta de 2 fatos bíblicos. O primeiro deles está em Lucas capítulo 2, versículo 1. A gente vai usar vários textos bíblicos aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, coloca aí, se você está anotando, primeiro, Jesus não nasceu no inverno. Base bíblica, são 2. A primeira é mais fraca, vou dar mais fraca para mais forte, que é Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de Júlio César para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene presidente da Síria, e todos iam alistar-se em sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de Davi. Agora veja, por que esse censo não pode ter acontecido no inverno? A Bíblia não fala quando aconteceu. Porém, essa viagem de Galileia para a Judéia no inverno é impossível, né? Devido às nevascas, devido ao clima mesmo. Então, é praticamente impossível que esse censo da época, porque Jesus nasceu durante o censo, o pai dele foi, o pai adotivo, José, foi participar do censo lá em Nazaré, em Belém, porque ele era de lá, e lá em Belém Jesus acabou nascendo, porque a Maria estava de 9 meses. Então, definitivamente não era no inverno, porque essa viagem simplesmente é impossível. Quem conhece geografia e clima sabe que essa viagem é impossível. Veja que Paulo, ele se preparava dizendo o seguinte: depois do inverno eu embarco, depois do inverno a gente faz isso, antes do inverno chegar eu quero visitar vocês e tal, tudo mais. Então o inverno transforma a situação, a possibilidade das viagens numa situação impossível. Primeiro fato. Segundo fato bíblico, e esse aqui é mais forte, e no mesmo texto de Lucas 2, no versículo 8, nós vemos ali o seguinte texto, diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. Veja, por que Jesus não nasceu no inverno? Se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, é o ápice do inverno. E por que não foi no inverno? Porque as ovelhas, conforme Lucas 2, não estavam no curral, que é a situação costumeira durante o inverno. As ovelhas estavam no pasto. As ovelhas estavam pastando. No inverno não tem pasto. No inverno não tem a possibilidade mínima. Veja que nós estamos falando da Judéia, as montanhas da Judéia. Belém fica na Judéia. Belém é do lado de Jerusalém, é tipo São Paulo, Guarulhos, para quem não sabe. É exatamente do lado. Às vezes você não sabe se está em Jerusalém ou em Belém. É que agora dá para saber porque tem a muralha, né? Mas não é o assunto aqui. Mas vamos. 10 minutos de Jerusalém. Jerusalém é o ponto mais alto. Quer dizer, é frio de verdade. É frio mesmo. Neve é muito comum. Todo ano neva. Então é impossível que essas ovelhas estivessem pastando, porque primeiro não tem pasto. E segundo, só se os pastores estiverem tudo doido, porque vai morrer as ovelhas no meio do pasto. Então, no inverno, as ovelhas ficam no curral. Elas ficam fechadas e não exatamente no campo. Aliás, nem os pastores ficam no campo. E aí,
os pastores olhando, viram lá o coral de anjos tal, e tudo mais. Então, primeiro fato, Jesus não nasceu definitivamente no inverno. Então, o inverno começa no dia 22 de dezembro. Então, Jesus não nasceu nesse período. Tá certo? Eu dei aqui 2 textos bíblicos. O censo, Lucas 2, 1 a 3, e a questão das ovelhas. Agora, em segundo lugar, vamos esquentando aqui os motores. Em segundo lugar, eu vou tentar mostrar para você uma conta de trás para frente. Essa conta, essa lógica que eu vou usar com vocês aqui, ela é geral, tá? Não vai dar para precisar uma data. E depois que eu terminar essa conta de trás para frente, eu vou falar por que 25/12, e depois eu vou fazer a conta com vocês na Bíblia. Então vamos lá. Começando de trás para frente. É possível calcular uma data aproximada do nascimento de Jesus se nós começarmos de trás para frente. Vamos lá. Nós não temos a data exata do nascimento na Bíblia, escrita num versículo, não. Mas nós temos a data exata da morte. E eu não quero me ater aqui aos anos, mas aos meses, tá certo? Porque não importa que ano foi para mim. A questão foi dia 25 de dezembro? Eu vou provar aqui que não. Então vamos lá. Se a gente começar da data exata da morte de Cristo que nós temos, a gente vai voltando e aí vai ter uma lógica para você. Quer ver? Ó? Jesus Cristo morreu durante a Páscoa judaica, provavelmente do ano 33. Mas eu não quero me prender aos anos aqui. Alguns falam 35, 36, 34, não importa. Mas provavelmente o ano foi 33, mas seguramente Jesus Cristo morreu durante a Páscoa judaica, no dia 14 de Nissan. Existe um mês lá do calendário religioso, chamado mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano judaico, que equivale para nós a março, mais ou menos, tá? Eu falo mais ou menos porque o calendário deles é lunar, o nosso é solar, às vezes dá uma diferença, mas é entre março, 15 de março, abril, tal, alguma coisa assim. Então, no dia 14 de Nissan, que é a primavera, Jesus Cristo foi morto. E essa informação está em João capítulo 19, versículo 14, 15 e 16. Não vou ler esse texto, que todo mundo sabe que Jesus Cristo morreu na Páscoa. Ora, pelo amor de Deus, quem quiser ter dúvida, eu estou dando aqui o texto. João capítulo 19, versículos 14, 15 e 16. Então, vamos começar de trás para frente. Ele morreu no dia 14 de março. Jesus Cristo morreu no dia 14 de março. Ok? Em Lucas 3, 23, Lucas capítulo 3, versículo 23, diz, eu vou ler aqui o texto, 3, versículo 23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como cuidava, filho de José, filho de Eli, e aí ele vai dar aqui toda uma genealogia, quer dizer, o ministério de Jesus começa com 30 anos. Então, aí vamos uma conta de trás para frente. O texto de Lucas 3:23 diz que a data exata do início do ministério de Jesus está afirmada, vou pegar aqui outra versão da Bíblia, Lucas 3:23, com 30 anos de idade. Então, a gente sabe que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, mais ou menos para nós, como se fosse dia 14 de março, e agora aqui, conforme Lucas 3:23, Jesus tinha 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Visto que seu ministério durou 3 anos e meio, e dá para contar isso através das Páscoas que Jesus participou, então é possível dizer, fazendo a conta de trás para frente, que Jesus nasceu no outono do ano 2. No outono do ano 2. Pastor, quando é o outono? O outono, setembro, aí, do meio de setembro para outubro, tá certo? Entre setembro e outubro é sempre o outono, tá certo? Eu não fiz a conta de quando começa o outono esse ano, mas você pode dar um Google aí, ou eu posso até fazer isso para você agora, né? Quando começa o outono em Israel, aqui, segunda-feira de 23 de setembro, esse mês, por exemplo. Então, primeiro eu quero fazer uma conta por cima, mostrando que Jesus não pode ter nascido no dia 23 de dezembro, e essa conta funciona como? De trás para frente. Você pega a morte de Cristo, que tem data, tem dia e mês, eu não vou me ater aqui ao ano, tem dia e mês, dia 14 de Nissan, significa alguma coisa como em março,
né, dia 14 de março, e aí volta-se os 30 anos, os 33 anos e meio, alguma coisa assim, e aí você vai ter aí o nascimento de Jesus por volta do outono do ano 2. Alguns vão dizer 4, 5, 6, eu não quero me ater aqui ao ano, e outro dia eu falo só sobre o ano, tá certo? Agora, por que que a Igreja Católica, por que que o cristianismo oficial definiu dia 25/12? Segundo a enciclopédia Barça, os líderes da Igreja Católica decidiram por essa data para coincidir com uma festa pagã do Sol Inconquistado, que o pessoal chama de Sol Invictus, tá certo? A ideia é que o cristianismo fizesse mais sentido para os pagãos, uma vez que os pagãos é que abraçaram, né, por força de lei, o cristianismo. Então, quando o cristianismo se tornou a religião obrigatória, então eles foram substituindo datas. Isso não acontece só com o Natal, não, tá? Que pegou uma data pagã. Tem outras datas que também não vou entrar no pormenor aqui, senão a gente não acaba. Então, agora eu vou começar uma conta que eu vou precisar mais ainda da sua atenção. Vamos à conta bíblica que vai agora, eu fiz de trás para frente. Agora vamos do começo até chegar no nascimento de Jesus e vamos mostrar na Bíblia que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E mostrar na Bíblia que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, eu acho que eu até já fiz aqui. Mas agora eu quero mostrar quando Jesus nasceu de verdade, e a Bíblia diz? Diz. E eu vou deixar aqui, são 4 passos para a gente entender isso. O primeiro passo: a lista de escala perene feita por Davi para funcionar para os sacerdotes. O que é isso, pastor? Do que você está falando? O que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Vou repetir. O rei Davi, quando estava reinando, ele percebeu um problema. E o problema era o seguinte: para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Para ser sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, da casa de Arão. Só que os sacerdotes estavam multiplicando demais. E na época de Davi, eu estou falando de mais ou menos 1.200 sacerdotes morando em Jerusalém. E o Davi parou e falou assim: não, a gente tem que fazer aqui uma escala, e essa escala vai funcionar de forma perene. Essa escala vai funcionar. Quem ministra qual dia? E o Davi fez uma tabela. Ele pegou as famílias sacerdotais, que davam 24 famílias, 24, só para você entender, como se fosse assim, 24 sobrenomes, tá certo? A Bíblia chama isso de turma, a Bíblia chama isso de turno, depende da versão que você tem. Ele dividiu em 20, eu vou chamar aqui turno, tá certo? Ele dividiu em 24 turnos. E essa conta está escrita no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Eu preciso ler esse texto para você, senão não vai fazer sentido. Vamos lá. Vamos chegar no data verdadeira do nascimento de Jesus. Primeiro texto é primeiro livro das Crônicas 24, de 1 a 18. Eu não vou ler todo ele, porque eu estou explicando já. O Davi percebeu que tinha muito sacerdote e resolveu fazer uma escala. Essa escala do Davi é perene, ela funcionou até o Novo Testamento, e dá para provar, mas a gente vai chegar lá. Essa escala era o seguinte: como é que eu separo 24 famílias, 24 sobrenomes, ou o nome que eu vou usar a partir de agora, 24 turnos sacerdotais, e como é que eu despejo esses 24 em 12 meses? É muito simples. 2 por mês, né? São 12 meses do ano, e 24 famílias, 24 sobrenomes, 24 turnos. Então, o que o Davi fez? Vamos usar primeiro o nosso calendário só para você entender. O primeiro turno, o primeiro sobrenome, ele ministra do dia 1 ao dia 15 de janeiro. O segundo, do dia 16 até o dia 30. O terceiro, do dia 1 ao dia 15 de fevereiro. O quarto, do dia 16 ao dia 30 de fevereiro. Lá não tem meses de 28 dias, são 12 meses de 30 dias. O calendário judaico tem 360 dias, porque é lunar. O nosso calendário é solar, por isso tem 365 dias e um quarto. Então, vamos lá. Vamos ver se eu estou me fazendo entender antes de ler o texto. O Davi separou as 24 turnos e despejou dentro dos 12 meses. Então, ficou cada um com uma quinzena, tá certo? Agora, vamos ler o texto. O texto diz o seguinte. Capítulo 24, versículo 3. Davi os repartiu, como também Zadok, filho de Eleazar, Meleque, os filhos de Itamar, e achou os que eram muitos mais, os filhos de Itamar, enfim, versículo de número 7. O Davi fez uma espécie de sorteio, e esse sorteio foi perene, ele funcionou para
durante todo o tempo, até no Novo Testamento, e dá para provar no Novo Testamento que eles obedecem essa ordem. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas 24:7. E saiu a primeira sorte, o primeiro sorteio, para Jeoiaribe, e a segunda para Gedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim. Agora veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é o seguinte, que o Davi fez uma lista de turnos sacerdotais que funcionam do primeiro dia do primeiro mês ao último dia do último mês. 24 turnos despejados em 12 meses. Significa que cada turno vai ministrar 15 dias, uma quinzena. A primeira, começando no primeiro mês, que no primeiro mês lá para eles é Nissan, que é março, tá certo? Que é um mês que para nós equivale a março. Então vamos fazer já vamos transpor já essa ideia. O primeiro mês lá deles é Nissan, que para nós é março, tá certo? Que é, Jesus morreu no dia 14 de Nissan, que é março. Lembra disso. Então vamos lá. A primeira família está aqui em Crônicas 24:7, é Jeoiaribe. Então Jeoiaribe ministra do dia 1 ao dia 15 de março, só para a gente entender. Já a família 2, conforme o versículo 7, é a família de Gedaías, que ministra entre dias 16 e 30 de março. Pastor, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Vem comigo. A terceira turma, é só ler o versículo 8, a terceira sorte saiu para Harim e a quarta para Seorim. Quer dizer, Harim vai do dia 1 ao dia 15 de abril, é a terceira turma, e a quarta, que é Seorim, vai do dia 16 de abril até o dia 30 de abril. Ok? Agora vamos lá para o versículo 8. A terceira saiu para... Não, esse eu já li. Harim e Seorim. Agora 9. A quinta para Malquias e a sexta para Miamim. Quer dizer que Malquias vai ministrar do dia 1 ao dia 15 de maio e do dia 16 ao dia 30 de maio a turma de Miamim. Agora se liga no versículo 10. A sétima foi para Racós e a oitava para Abias. Quer dizer que Racós ministraria a família de Racós do dia 1 ao dia 15 de junho e do dia 16 de junho até o dia 30 é a família de Abias. Eu não vou ler todas as 24, porque a oitava é que é a importante para a gente fazer essa conta. Então vamos lá. A lista perene que Davi fez para os sacerdócios operarem num regime de escala 2 a cada mês está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 ao 18. Mas no versículo 10, fala de uma turma que é chamada turma de Abias. A turma de Abias começa dia 16 de junho e vai até o dia 30. E como é que funcionava? Dia 16 de junho, a turma de Abias, todos os sacerdotes da turma de Abias, do turno de Abias, iam para o templo, tinha ali na frente uma praça, uma espécie de uma praça, e o sumo sacerdote faria o sorteio de quais sacerdotes daquela turma iriam ministrar naquela quinzena. Quem não fosse sorteado, só no ano que vem, naquela quinzena. E quem não fosse sorteado, só no outro ano, naquela quinzena. Diante disso, nós já temos aqui alguma coisa para a gente entender. Que no dia 16 de junho, no nosso calendário, dia 16 de junho, tá? Ou dia 16 do primeiro, segundo, terceiro, do quarto mês do calendário deles, e para nós, dia 16 de junho, a turma de Abias estava na praça, no templo, para o sorteio. Agora vamos largar o Antigo Testamento e vamos direto para o Novo Testamento e vamos analisar esse sorteio. Abra a tua Bíblia ou anota aí, Lucas capítulo 1, a gente vai trabalhar bastante em Lucas agora. Lucas capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Esse cara é da ordem de Abias. Que ordem é essa de Abias? A ordem que opera no mês dentro do dia 16 de junho até o dia 30 de junho. Essa é a turma de Abias. Então vamos lá, vou ler de novo Lucas 1:5. Existiu no tempo de Herodes um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão, seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus. Então, em segundo lugar, vamos ver aqui o sorteio. O sorteio de Zacarias. Lucas 1, de 5 a 9. Vamos lá no versículo 6. Eram ambos justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. 8. Se liga no 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Essa frase, na ordem da sua turma, no versículo de número 8, ela diz claramente
que o Zacarias estava no dia 16 de junho participando do sorteio. Quem estipulou isso? Davi. Aonde? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, nós já lemos. Então, o texto de Lucas 1:8, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, quer dizer, no dia 16 de junho, o Zacarias, que era da ordem de Abias, na ordem do seu turma, ou seja, dia 16 de junho, estava na praça, na frente do templo, para participar do sorteio. Versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorteio entrar no templo para oferecer o incenso. Como eu sei que é dia 16 de junho? Porque o incenso é o primeiro, é o que inaugura a quinzena. Então, cada família sacerdotal, quando vai ministrar durante 15 dias, a primeira ministração é o incenso, tá certo? A primeira ministração é o incenso. E aí, eu sei que isso foi no dia 16 de junho, não importa o ano, mas dia 16 de junho, o Zacarias foi sorteado. Agora, vamos lá dentro. Capítulo 1, versículo 11. Eu vou continuar lendo aqui, 10 e 11, vai. E toda a multidão do povo estava fora orando na hora do incenso, e o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar de incenso. No capítulo 1, versículos 11 a 14, Zacarias recebe a visita de um anjo chamado Gabriel. No dia 16 de junho, ele recebe a visita de um anjo chamado Gabriel. E esse anjo lhe promete um filho. Veja, versículo 13. O anjo lhe diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás nele o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, vamos lá. Dia 16 de junho, seguramente dia 16 de junho, a base é Lucas 1:8, com segundo o livro das Crônicas 24:10. Dia 16 de junho, o Zacarias recebe a visita de um anjo dizendo: a sua mulher vai ficar grávida, e você vai ter um filho, e o nome dele vai ser João. O versículo 23 diz que, terminados os dias do seu ministério, quer dizer, aquela quinzena, ele voltou para sua casa. Então, no dia 30 de junho, ele volta para casa e para ter relação sexual com sua esposa, depois dessa quinzena de trabalho, e a Isabel fica grávida no final de junho. No final de junho, começo de julho, a Isabel está grávida, tá certo? E essa informação está lá em Lucas capítulo 1, versículo 23. A Isabel fica gestante no final de junho, no dia 30 de junho, comecinho de julho. Seguramente no mês de julho ela estava grávida, tá certo? O terceiro passo para a gente entender a data verdadeira do nascimento de Jesus é a diferença entre o tempo de gravidez entre Maria e Isabel. Então vamos lá. Primeiro, a lista de sorteio de escala de sacerdócio feita por Davi em 1 Crônicas 24. Segundo, o sorteio de Zacarias em Lucas capítulo 1, versículo de 5 a 9, especialmente o versículo 8. E agora a diferença entre tempo de gestação de Isabel e de Maria. Vem comigo, Lucas 1, 26. Diz assim o texto: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. E estando o anjo aonde estava, disse: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres, tudo mais. E vendo, ela turbou-se e pensou em que saudação seria aquela, e o anjo do Senhor lhe disse: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Então vamos lá. Lucas 1, eu li do 26 até o 33, tá certo? E aí, nesse texto fala, no versículo 26, que 6 meses depois, um anjo foi visitar Maria. Aí você fala: pastor, mas não dá para saber se é 6 meses depois do fato ou 6 meses de gestação da Isabel. O senhor disse que é a diferença de gestação entre Maria e Isabel. Então, bom, vamos lá, é verdade. Não dá para saber se é 6 meses depois ou 6 meses da gestação de Isabel. Mas no versículo 35 e 36, o anjo Gabriel fala do tempo exato de gestação de Isabel. Veja, versículo 34. Maria disse ao anjo: como será isso, visto que não conheço o varão? Versículo 35. Respondendo o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que
também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. 36. E eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho já em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, o capítulo 1 de Lucas, versículo 36, diz exatamente que a Isabel estava no 6º mês de gestação quando o anjo Gabriel visita Maria. Aí você fala assim, pastor, então como é que dá para fazer essa conta? Levando em conta que João foi concebido, a mulher ficou grávida no final de junho, vamos contar a gestação. Esquece junho, vamos contar. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, o anjo Gabriel vai visitar Maria. É o que a Bíblia diz aqui no capítulo 1, versículo 36. Que o anjo Gabriel foi visitar Maria. Esse encontro de anjo Gabriel com Maria aconteceu no mês de dezembro. Logo já ficou impossível. No final de dezembro, eu concordo que não é no começo, é no final de dezembro, mas é impossível que Maria tivesse o filho em dezembro, porque só se nascesse na mesma hora. Ou se levasse 12 meses para gestação. Então, o anjo Gabriel visita Maria em dezembro. Vamos colocar 30 de dezembro, para não ter problema? Então, no fim de dezembro. Então, levando em conta que João foi concebido no final de junho, ou começo de julho, quando é que o João nasceu? Conta comigo. Junho esquece. Julho, agosto, setembro. Vamos lá. Julho, primeiro mês. Agosto, segundo mês. Setembro, terceiro mês. Outubro, quarto mês. Novembro, quinto mês. Dezembro, sexto mês. Janeiro, sétimo mês. Fevereiro, oitavo mês. Março, nono mês. Então, o João Batista, ele foi concebido no final de junho. Em julho ela estava grávida. E em março, João Batista nasceu. Tá certo? O que é março? Março é o mês de Nissan. O que é o mês de Nissan? Páscoa. Tá certo? Então, João Batista nasce na Páscoa. Tá certo? Na época, no mês da Páscoa. Agora, vamos para o quarto cálculo. Então, primeiro, recapitulando, a lista de escala que o Davi fez, isso nos mostra que mês foi que o Abias ministra, que é no dia 16 a 30 de junho. Segundo texto, segundo ponto aqui. O sorteio de Zacarias. Sabemos que o Zacarias estava no dia 16 de junho na praça e foi sorteado. Depois ele recebeu a visita do anjo Gabriel, que sua esposa ficaria grávida. Terceiro ponto, a diferença de gestação entre a gravidez de Isabel e de Maria. A Bíblia diz que é exatamente 6 meses. Quem disse isso é o anjo Gabriel, lá em Lucas 1, versículo 36. Enquanto a Maria estava recebendo Jesus no ventre, naquele mesmo momento, porque foi sobrenatural, o anjo Gabriel disse, agora a sua prima Isabel, nesse momento, está no 6º mês de gestação. Tá certo? Então, isso nos ajuda a fazer essa conta. E, em quarto lugar, o cálculo da diferença dos 6 meses. Veja, quando João nasceu? João nasceu na Páscoa, no mês de Nissan. João nasceu em março. Tá certo? Se ele nasceu em março, tem mais uma conta aí. Tá certo? Tem mais uma conta aí. Por quê? A Maria, saindo dessa experiência com o anjo, ela visita Isabel, e ela fica lá com Isabel até João Batista nascer. Pastor, mas dá para provar isso na Bíblia? Não dá para falar que ele nasceu ali e tal, mas eu vou ler aqui o texto. Lucas, capítulo 1, versículo, deixa eu achar aqui o versículo 39. Lucas 1, 39 diz assim, ó, naqueles dias, levantando-se Maria já está com Jesus no ventre, ela saiu daquela experiência gestante, e foi apressada às montanhas da região de Judá. E entrou, Lucas 1,40, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que eu ouvi Isabel, saudação, Maria, a criancinha do seu ventre saltou, e Maria foi cheia do Espírito Santo, Isabel foi cheia do Espírito Santo, tal. O menino, com 6 meses, já mexia, né, e tal, o João Batista dentro do ventre saltou e tudo mais. Aí você fala assim, pastor, mas dá para saber que ela ficou lá até o nascimento? Então, o versículo 56 diz assim, ó, e Maria ficou com ela por 3 meses, e depois voltou para casa. Se a Isabel estava de 6 meses, quando Maria chegou, tem a viagem também e tal, ela ficou até o fim. Eu não sei se ela viu João Batista nascer, mas ela ficou até o 9º mês de gestação. E ela saiu de lá estando com 3 meses de gravidez. A Maria estava com 3 meses
e o menino, o João Batista, havia nascido, estava por nascer. Então vamos lá, o quarto cálculo, agora é só fazer a diferença dos 6 meses. Quando João nasceu, que era na Páscoa, Maria estava com 3 meses de gestação, conforme Lucas 1:56. Aí é só contar 6 meses para frente. É só contar 6 meses para frente. Se em março, no nascimento de João Batista, a Maria estava de 3 meses de gestação, é só contar. Abril é o 4º mês de gestação, maio é o 5º, junho é o 6º, julho é o 7º, agosto é o 8º e setembro é o 9º. Então Maria ganhou neném, Jesus nasceu, seguramente em setembro. Pastor, mas não é pode ser entre setembro e outubro? Pode ser entre setembro e outubro, porque tem a diferença de calendário, mas seguramente não é no inverno, ou seja, Jesus Cristo nasceu no outono. Lembra da primeira conta que eu falei, de trás para frente? Que não pode ser no inverno, eu fiz uma conta da morte de Jesus em Nissan, e voltamos os 33 anos e meio, e deu no outono do ano 2. Enfim, não vou aqui mais uma vez me até o ano, tá? Mas Jesus seguramente nasceu no outono. E para terminar essa conta, eu vou falar aqui das festas judaicas. Existem 3 festas judaicas importantes: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O que acontece na Páscoa? O nascimento de João Batista. E vai aqui uma dica: pesquisem. Tudo isso que eu estou falando, pesquisem. Não vai na minha cabeça, vai pelo que a Bíblia diz. Pesquisem. Na tradição judaica, os judeus comemoram a Páscoa com a porta aberta e um lugar vazio à mesa. E quando você pergunta para o judeu por quê, dá um Google aí, pergunta, pesquisa o que eu estou falando. Quando você pergunta por quê, os judeus dizem assim: porque nós esperamos João Batista, ou melhor, Elias, na cabeça deles é o Elias. Porque nós esperamos o Elias. Então, todo judeu celebra a Páscoa esperando Elias, com a porta aberta e um lugar vazio à mesa do Elias. Na sinagoga tem uma cadeira para o Elias voltar. Eles esperam Elias, porque lá em Malaquias 4, 5 e 6, está profetizado. Os 2 últimos versículos do Antigo Testamento terminam dizendo que o profeta Elias vai voltar. E os judeus esperam a volta do Elias na Páscoa. E quem nasce na Páscoa? João Batista. E Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 11, esse é o Elias que havia de vir. Então, os judeus esperam Elias na Páscoa, e Jesus diz que João Batista é o Elias que havia de vir, e o João Batista vem na Páscoa, ele nasce na Páscoa, tá certo? O que acontece em Pentecostes? Quem chega no Pentecostes? Chega o Espírito Santo, né? Anos depois, né, 30 e poucos anos depois de Jesus, ele promete a descida do Espírito Santo, e na Páscoa chega o João Batista, no Pentecostes chega o Espírito Santo, e na festa de tabernáculos? Na festa de tabernáculos, que é entre setembro e outubro, é o nascimento de Jesus. Não, Jesus Cristo nasce em tabernáculos, João Batista nasce na Páscoa, e o Pentecostes chega no dia de Pentecostes. O Espírito Santo chega no dia de Pentecostes. Então, as 3 festas judaicas marcam 3 chegadas importantes. A Páscoa é a chegada de João Batista, o Tabernáculos é a chegada de Jesus, e a festa de Pentecostes é a chegada do Espírito Santo. São as 3 festas no Novo Testamento. O que acontece? E eu termino só com um versículo de João, capítulo 1, para... Você falou, pastor, mas dá para... Tudo bem, essa conta fala que Jesus Cristo chegou, nasceu, vai entre setembro e outubro. Tudo bem, já entendi que não é dia 25 de dezembro, mas dá para saber a data do nascimento de Jesus? Olha, João capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja, o Senhor Jesus, no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que o verbo habitou entre nós. Esta palavra habitou, pesquisa no grego, dá um Google, não precisa ter acesso a grego, dá um Google. O que significa habitou lá em João 1,14? A palavra grega ali é a palavra skenu, que significa tabernacular. O verbo tabernaculou entre nós. Veja, Jesus nasce na festa de tabernáculos. O verbo se fez carne, tabernacular entre nós, significa Jesus desceu do céu e viveu entre nós. E quando acontece isso? Na festa de tabernáculos. Então Jesus, a data do aniversário de Jesus é em setembro, no dia da festa de tabernáculos.
essa data, como o calendário é lunar e o nosso é solar, nunca bate todo ano. Então, cada ano, você pode dar um Google, vou fazer isso agora. Festa de Tabernáculos, por exemplo, Festa de Tabernáculos de 2020. Vou falar quanto que vai acontecer em 2020. Vai acontecer, deixa eu achar aqui, festas judaicas, tabernáculos, tá difícil eu achar aqui. Mas você pode dar um Google, deixa eu ver se eu não queria demorar tanto, tem aqui todas as festas, deixa eu ver qual que é a de tabernáculos. Vamos lá, Pesach, Shavuot, vamos, tabernáculos, Yom Kippur, Sukkot, que é a festa de tabernáculos. Vai cair no dia 2 de outubro. Sempre entre setembro e outubro é a festa de tabernáculos, que lá em Jerusalém, lá em Israel, é uma data fixa. E que para nós ela não é fixa porque os calendários nunca batem. Então no mês que vem é dia 2 de outubro. Para eles a data sempre é fixa. Tipo seu aniversário, é sempre fixo. Mas se você for ver o seu aniversário no calendário deles, cada ano vai cair um dia. Então, qual é a data do nascimento de Jesus? Jesus Cristo nasceu seguramente na festa de tabernáculos, conforme João 1,14, o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós. As contas estão aí e qualquer dúvida, estamos à disposição. Vira aí e a gente volta já. Momento Crescendo na Fé, com o pastor Sérgio.